E como é que você, né, vê a telemedicina, no caso? Você já está utilizando? Olha, eu confesso que eu ainda não utilizei a medicina, um pouco antes a gente estava até conversando sobre isso, né? Que eu tô cheia de dúvidas aqui para tirar com você, porque realmente assim, eu ainda não faço teleatendimento, eu sou clínica, trabalho só em hospital, e acabou que assim, apesar de muitas pessoas terem começado atender, né, aí na pandemia, por telemedicina, os hospitais estavam muito cheios, então a gente acabou tendo, na minha área, né, como clínica, eu tive muito mais trabalho e agora tentando voltar à vida normal nos últimos Uhum. meses, né? Mas eu tenho achado isso cada vez mais atraente, principalmente para unir mesmo com as viagens que eu pretendo fazer, de ir para destinos mais longes, passar mais tempo em algum destino, né? Uhum. Igual a Itália mesmo. A Itália é um país que dá para você passar um mês lá e não será suficiente, né? E, e aí é muito bacana isso para mim, porque o trabalhar de plantão eu tenho essa sensação que você falou, né? Quando eu viajo, eu não ganho dinheiro, né? Eu não ganho nada. Se eu ficar um mês viajando, vai ser um mês que eu vou ficar sem salário. Então, e assim, por mais que eu viaje gastando pouco, as contas da casa ainda vêm, né? Sim. Então, achei super interessante a ideia e fiquei muito ansiosa para conversar com você e saber mais sobre isso. Ah, então joia. Então, manda aí umas perguntas que você quer fazer. Aproveita, Então, vamos eu queria lá. saber primeiro assim, o que a gente precisa para começar, né? Porque eu não atendo em telemedicina, eu não sei nem por onde começar. O que a gente precisa para começar? Assim, precisa de um programa, precisa de ter um computador mais rápido? Como que funciona isso? Por onde que a gente começa, né? Então, eu sempre falo assim, para começar, né, a gente tem que entender o que é a telemedicina, né? Sim, Saber que não é só teleconsulta, tem várias modalidades, ver a legislação vigente, né? A gente tem resolução que permite fazer e dá as regras, né? Porque até hoje tem colegas que acham que não existe nenhuma segurança jurídica para fazer, que não tem resolução, que não tem norma. Não, tem norma, tem lei, né? Então, a gente precisa se inteirar disso e fazer dentro do que é, né, permitido, né? E outra questão é os equipamentos, né? Se você tiver um bom notebook e um celular, já tem equipamento para fazer. E claro, precisa de uma conexão de internet, né? Aí, né, em vários locais do mundo tem, infelizmente. Agora, com se você for certeza. viajar para um lugar que você quer ficar longe da civilização, aí você não vai poder fazer telemedicina, né? Ai, Mas não tem jeito. Mas é, precisa ter algum programa específico? Como que funciona isso, assim? eu Ou é só aconselho. ligar a câmera lá e... Não, eu aconselho fazer com algumas ferramentas, né? Como o prontuário eletrônico com ferramenta de videochamada, tá? Porque muitos colegas falam assim, eu vou fazer pelo WhatsApp, né? Tô aqui, né? Vamos falar, tô aqui viajando e aí um paciente precisou, vou atender aqui no WhatsApp, né? Não é a melhor maneira, né? Não é que está explicitamente proibido na resolução, mas o que é aconselhável, né? Que você faça o registro, aconselhável não, isso é obrigatório, né? Fazer o registro desse atendimento é obrigatório, que nem no nosso dia a dia do Dia a dia presencial, mesmo. fazer o Uhum. prontuário. Aí o registro pode ser, inclusive, físico, eles na norma deixaram que você pode fazer um prontuário físico ou em meio eletrônico. Mas para formalizar o atendimento, eu recomendo não usar o WhatsApp. Usa o WhatsApp, às vezes, para o primeiro contato que a pessoa fez, né? Porque muitas vezes vem aquela duvidazinha, aquela consultinha, né? Eu sempre chamo de consultinha de corredor, né? Passou para o WhatsApp, né? Com certeza. Quem nunca passou por Quem isso, nunca, né? né? E aí, né? Você que viaja também bastante, tem algum médico aqui no avião? Tem, né? Acontece. Só que em vez de estar no avião, é no WhatsApp. Tipo, Então, eu falo que o WhatsApp ele é uma ferramenta de conversa, informal, né? Então, também não traz aquela seriedade do atendimento médico. E aí, quando você usa um prontuário eletrônico, uma ferramenta, as pessoas entendem que, sim, opa, isso é uma questão formal, é um atendimento médico, tem um dá para o horário paciente agendado, valorizar, né, também, né? isso valoriza, é bem melhor. Então, e fica tudo registrado também, não que fica gravado o áudio e vídeo, tá? Porque isso é uma questão que também tem que ter autorização do paciente e do profissional médico para ter gravações, né?
E o Conselho Federal de Medicina também entendeu que não precisa disso, porque o registro em prontuário é o que vale no presencial e é o que vale na telemedicina também. Ah, que legal. Então, você não precisa ficar salvando os vídeos, porque eu acredito que pessoas como você que atendem, né, muito no online, eu teria precisado de ter um espaço gigantesco, né? Eu acredito que em nuvem que salva isso? Ou eu não Isso. Existe, então, os prontuários eletrônicos até fazem armazenamento em nuvem de vídeo e áudio, se você quiser, e o paciente também, tá? Aí tem que ver, porque depende da empresa, né? Pode ser que tenha que contratar espaço, ou outras já dão incluso, tá? Mas eu até reforço isso, porque imagina se isso fosse obrigatório, isso ia passar para o presencial, ia ter que ter uma câmera em todo atendimento de consultório, né? Isso é uma coisa que é estranha, né? Mas é isso. E eu acho que a telemedicina é uma vantagem, tanto para os médicos quanto para os pacientes, porque você falou que faz mais trabalho de plantão, né, no dia a dia, né? Mas daqui a pouco vai ter aqueles pacientes que vão ser seus pacientes, que querem acompanhar contigo, né? E às vezes esse paciente, por exemplo, pode estar numa viagem, né, e precisa de uma receita controlada, de um medicamento de uso contínuo que você acompanha ele, né? E aí ele viajou e esqueceu. Você consegue, com a telemedicina, encaminhar uma receita para ele, né? Existem algumas exceções, mas você pode, né, fazer, né? Então, em geral, é isso, né? Agora eu vou puxar para o meu lado, né? Vamos pensar aí na telemedicina na viagem, né? Porque a pessoa não vai querer fazer lá, tá na praia, fazer um plantão inteiro. Dá para... Como que funciona isso? Dá para atender uma consulta, dá para atender ali na hora que você acha que tá legal, ou sei lá, acordar um pouco mais cedo e atender ali enquanto a família ainda está dormindo. Como que funciona isso aí? Dá para fazer esse horário ou não? É só ali o plantão? Como que funciona? Não, no particular, tu monta o teu horário, ok? Tu monta o teu horário, tu coloca lá na agenda online, né? Que eu uso um sistema para agendamento, eu coloco os horários que eu tenho disponível, né? Para a empresa, aí é um acordo com a empresa, né? Então, como eu falei, tem empresa que é horário fechado, né? Então, hoje, por exemplo, o meu horário lá de quarta-feira é 17 a 21. É um horário estranho, mas é um horário que eu já ia estar na minha casa, né? E como eu estou em casa, quando tem um intervalo, às vezes eu levanto, vou aqui, abro a porta da sala, encontro minhas filhas voltando do colégio, que elas chegam às 6, né? Então, eu já tinha começado às 17. Então, beleza. Agora, se eu falar com o pessoal da empresa que eu tenho uma viagem programada, que eu não vou poder atender esse horário, ok, a gente faz troca, que nem no plantão. Não tem um plantão que você às vezes não pode ir, aí você fala com um colega, tu vai no meu lugar esse dia e eu vou no teu, né? É igualzinho, legal. Né? Tem essas questões assim. Tem uma empresa que é bem interessante, ela chama quando um paciente precisa, eles tentam fazer o encaixe mais rápido, né? É um sistema também. Então, assim, eu recebo no meu WhatsApp um aviso. Tem um paciente procurando pela sua especialidade. Aí eu entro em contato com eles e vejo se eu tenho horário disponível. É um exemplo, é como se fosse fazer uma analogia, né? O pessoal não gosta muito desse termo. Uber, né? Então, o paciente precisa da consulta e tem um médico que tem um horário disponível. Eles cruzam esse dado, né? Então, tem essas alternativas. E no particular, aí fica muito mais maleável, né? Então, por exemplo, quando eu falei que eu viajei em dezembro, eu continuei fazendo os atendimentos para a empresa lá, porque nos horários que era da empresa, eu estava disponível, né? Então, eu não desmarquei alguns dias, né? Eu falei, tais dias eu vou continuar atendendo, né? E os dias que eu não podia, eu falei, não vou atender. Aí eles falaram, colocaram outro médico no meu lugar, né? Naquele horário, né? Mas eu não perdi, vamos dizer assim, o meu horário, né? Da rotina, né? Depois eu falei, hoje eu posso atender, voltei no meu horário, né? Então, tudo é acordado, é muito semelhante ao que a gente faz no nosso dia a dia do presencial, sabe? Eu brinco que a telemedicina, na verdade, brinco não, é sério, né? A telemedicina é uma ferramenta da medicina. E tudo que vale no presencial, vale na telemedicina. E dessa maneira como a gente faz as coisas, né? De combinar um plantão, trocar um plantão, também está lá na telemedicina, né? As pessoas fazem essas trocas, né? Então fica bem maleável, né? E o que eu preciso levar na viagem para fazer um atendimento?
Eu aconselho sempre levar o notebook, tá? Porque o celular, apesar da câmera do celular ser melhor, mas para fazer o registro, né? Para você fazer o prontuário eletrônico, o notebook é melhor e te dá mais agilidade, né? Para fazer também a receita, tudo, o notebook é muito mais eficaz, tá? Mas eu já fiz atendimento só com celular, porque eu estava num local, uma pessoa que é meu paciente há muito tempo precisava, eu senti que ele precisava falar comigo mais breve, né? Assim, e aí eu falei para ele, ó, eu posso te atender, vou num lugar reservado aqui e vamos fazer aqui pelo celular. Eu entrei no aplicativo do prontuário eletrônico, que ele também funciona no celular, fiz a videochamada, aí eu fiz o registro posteriormente, né, no prontuário e anotei. O atendimento foi feito tal dia, tal hora e fiz o registro. Mas a videochamada foi aberta pelo próprio prontuário também, né, no sistema de agendamento. E a receita eletrônica, o aplicativo também abre no celular, tá? Só que é mais confortável tu fazer no notebook para poder digitar. Mas como era uma coisa que precisava um pouquinho mais de agilidade, aí eu abri lá, fiz a receita, né, teclando ali, tal, deu mais trabalho, né? Porque na hora de assinar a receita eletrônica, eu tinha que abrir o aplicativo do certificado eletrônico, pegar o númerozinho do token, abrir o do coisa, sabe? Dá mais trabalho. Então, por isso que eu recomendo ter o notebook. Notebook, celular e um ponto de internet, tu faz o teu trabalho, né?